Olá pessoal, muito bem, todos muito e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui da nossa série do PET de Luz, do Grupo Anjos de Luz. O PET de Luz ele propõe a despertar, né, o nosso olhar para os cuidados com os animais. Eu sou Renato Ávila, médium integrante do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. O tema de hoje, pessoal, é sobre os animais no plano espiritual. Mas antes da gente começar esse tema tão cativante e amplo, é, eu convido, né, vocês a fazerem comigo aqui o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo e Luz, que é o mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e repita comigo. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Sinto muito, eu me amo a todos, sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Bem, convido também vocês a rezarem junto comigo a oração de São Francisco, que nos conduz, né, nesse caminho de paz. Então vamos lá. Também, se sentir à vontade, podem fechar os olhos e me acompanhar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia. Como disse, né, o nosso tema de hoje é sobre os animais no plano espiritual. E vamos introduzir falando de algumas informações, né, que a gente tem hoje na literatura espírita a respeito, né, dos animais. Alguns livros, né, falam de figuras de animais no plano espiritual, né? Então, Hermínio Miranda tem um livro chamado Diálogo com as Sombras. Ele descreve que um personagem divergente das trevas é sempre visto montado em animais. Em outra obra do André Luiz, que é muito conhecido na obra do Chico Xavier, ele fala de cães puxando espécies de trenós, né? Isso no livro do Nosso Lar. E em outro livro, dos Obreiros da Vida Eterna, ele fala de aves de monstruosa configuração e dá outros exemplos. Então, realmente existem, né, a identificação de figuras animais no plano espiritual. Mas isso não é tão simples assim, porque existe, né, um conceito, e aí no livro A Gênese de Allan Kardec fala que um pensamento de um espírito ele cria objetos é, aos quais ele tem o hábito de se servir. Então, por exemplo, há um trabalhador, isso um trecho, né, do livro da Gênesis, um trabalhador, o seu arado e seus bois podem é, imaginar ali, podem criar. Então, existem animais que são descritos, mas que não são animais propriamente ditos, e sim criações mentais, formas de pensamento, que faz aquele desenho, né? Aquela, é, vamos dizer, aquela configuração fluídica que é descrita como animais, mas que na verdade são fluidos que criaram aquela imagem, aquele formato, e não necessariamente animais. Mas em outras situações, são realmente animais. Existe sim a possibilidade de que sejam perispíritos de animais. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então a gente vai é, entender aqui nesse início de que existem relatos de animais que podem ser de duas categorias, vamos colocar assim, né?
Algumas que são criações mentais, fluídicas, que trazem essa forma, e outras que são realmente, né, do outro lado, que é realmente o perispírito de um animal, de um ser não humano. A gente vai dar foco nesse segundo, então, de quando realmente a gente está falando desse perispírito de animais não humanos, né? O... Existe sim, né, essa possibilidade de ter esses espíritos, esses seres, né, que quando encarnados, eles estavam aqui em corpos de animais, né? Cachorro, gato, papagaio, peixe, boi, enfim. É, como já dito em outros vídeos, inclusive aqui mesmo, né, nessa série do Pet de Luz, esses seres estão encarnados também com essas missões missões não, né? Também num processo evolutivo. Mas esse vídeo aqui, a ideia não é a gente falar deles aqui na Terra, e sim como isso funciona no lado espiritual, né? É, tem um estudo que foi consolidado num livro que chama Os Animais Têm Alma, e nesse livro, que é escrito por Ernesto, ele junta 130 casos onde ele descreve situações em que claramente é percebido aqui na Terra, no plano físico, a presença de espíritos, né, de animais não humanos. Seja vendo, ouvindo, sentindo, materializando e tal. Então, são estudos que podem mostrar para a gente que mesmo após a morte, aqueles seres, de alguma forma, através, né, de alguns mecanismos, com certeza sempre, eu vou aprofundar nisso, né, mas sempre com um espírito humano atuando junto, se manifestou aqui entre a gente, né. Na obra de Kardec, né, no Livro dos Espíritos, ele faz perguntas diretas a respeito, né, da permanência dos animais no plano espiritual. E aí, eu vou ler aqui um pouquinho, tem uma pergunta que é: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante como a do homem após a morte? E aí ele fala, a resposta dos espíritos é o seguinte: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo. Ou seja, já tem aqui claramente que existe algo que está descolado do corpo e que são então duas coisas diferentes. Só que esse espírito ele não pode ser chamado de errante, porque um espírito errante ele pensa e age de forma livre, com a livre vontade. E os animais não têm essa faculdade dessa ação pela livre vontade. Então, o animal ele é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso, e utilizando quase que imediatamente esses seres para outras funções, né? Então, os espíritos dizem que os animais, depois que desencarnam, eles não ficam, tipo assim, a bel prazer passeando pelo mundo espiritual. Não, não é isso. O que acontece é que eles são conduzidos pela ajuda humana, desencarnada, para serem utilizados quase imediatamente. É isso que eles falam, né? Só que esse quase imediatamente não significa exatamente ou necessariamente o reencarne imediato, e sim utilizado para várias finalidades. Então, quando ele fala que não dispõe de tempo para ser para a erraticidade, é porque eles não têm essa liberdade, essa vontade de liberdade igual os humanos, né? Uma coisa importante, né, os animais sempre são conduzidos por espíritos humanos. Eles não fazem o que querem, né, sobre prazer e tudo. Então, o, como se diz, né, a gente faz um paralelo na falta de palavras melhores, né? Então, assim, são seres que têm ali, sim, o perispírito tem uma alma e tudo, que quando morrem vão para esse plano invisível pra gente, né, o plano espiritual, mas de forma bem conduzida e coordenada por espíritos humanos. Esses, esses animais são assistidos quando eles desencarnam, né? Então, existem informações, né, de que pessoas que já cuidavam
de animais aqui na Terra e tudo, quando eles desencarnam, eles atuam trabalhando em instalações, em acolhimento desses seres quando eles morrem. Especialmente quando são mortes mais complicadas, né? Acidentes, essas coisas e tudo. Temos outras informações também, eu vou falar aqui uma pelo Espírito Álvaro, de que vários tipos de atendimento desses animais encarnados, dependendo da situação, acontecem de forma, vamos dizer, paralela ao que, o que a gente estuda que acontece com nós humanos, né? Então, quando nós humanos encarnamos, a gente passa por todo um processo, né, de, vamos dizer, tratamento médico espiritual e tal, para que a gente se adeque e entenda ali a nossa nova condição. Algo parecido acontece também com os animais. Eles recebem tratamentos adequados. E no plano espiritual existem instalações e construções adequadas para isso. Os animais são levados para os tratamentos de acordo com as diferentes necessidades, né? Então, a gente traz aqui paralelos, inclusive assim, durante o estudo desse tema, é, é muito característico esse tipo de fala. A gente tenta trazer um paralelo do que acontece com os animais, com o que acontece com os humanos, mas para facilitar o nosso entendimento. Mas a gente tem que ter clareza de que, se de um lado existe sim essa paridade em que tanto os humanos e animais têm ali, né, a sua individualidade, mas isso ocorre de forma, num grau bem diferente. É, então, os animais, quando eles são reencarnados, por exemplo, eles são reencarnados com a coordenação humana muito mais, sei lá, direcionada ali, conduzida por humanos, né? Então, pessoal, concluindo, né, é um tema muito vasto e tal, mas assim, é fato que os animais têm alma e que eles têm sim todo um processo de serem recepcionados, de serem tratados, de adquirirem atividades. Eles não ficam vagueando por lá e tudo, não existe essa liberdade de ir e vir, porque eles também não têm essa consciência, né? Mas através dos amigos humanos eles têm as orientações, né? São conduzidos, né? Para as funções, né? Seja o reencarne ou alguma atividade no plano espiritual mesmo, né? Os animais recebem essas assistências, como eu disse, né? Quando passam ali pelo desencarne, pela morte, enfim, o nome que quiser dar. Porém, são tratados em instalações específicas, lembrando que isso acontece de uma forma totalmente coordenada por humanos, tá? Então, não tem como os animais no plano espiritual, por exemplo, serem reconduzidos e, sei lá, serem tratados sem que tenha ali um ser inteligente, do ponto de vista de raciocínio, etc., conduzindo ali, né, todos esses trâmites e todo esse ser, tá? E pode ser que essa condução, né, essa coordenação seja ali quase que o imediato, entre aspas, reencarne daquele animal, né? Então, vamos dizer, o animal morre, ele é recebido, tratado de acordo com as necessidades e tal, e aí ele imediatamente é conduzido às suas próximas tarefas, seja elas no plano espiritual ou o imediato reencarne. Eu frisei isso porque tem algumas literaturas que falam que uma vez que foi feito, né, que tem a morte ali do animal, ele é imediatamente reencarnado. Esse imediatamente ele é muito relativo, né? Lembrando que a gente está aqui numa dimensão onde o tempo ele é percebido de uma forma diferente do plano espiritual, né? Então, o que a gente pode dizer imediatamente, talvez ali seria muito mais direcionado a nossa percepção, né? Mas, enfim, existe todo um processo e, e é bacana demais, né? A gente saber que esses nossos amigos, assim como a gente, eles têm
todo esse aparato assistencial e todo esse cuidado, né? Afinal de contas, como a gente já disse, eles estão ali numa missão de evolução, né? Missão, né? Um processo de evolução, assim como a gente, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. É um tema muito amplo. Não vou tapar só com a peneira aqui também. Existe muita controvérsia a respeito disso. Então, existe muita literatura. O mais importante é estude, leia e absorva aquilo que faz mais sentido para o seu coração, né? Aquilo que você entender que é valioso, que vai fazer sentido, aquilo que tocar no coração é aquilo que provavelmente é o melhor para vocês, né? Bom, recadinhos então para a gente fechar aqui o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal para você acompanhar o lançamento dos outros vídeos, né? A gente faz lançamento de um vídeo do Pet de Luz por mês, mas existem outros vídeos aqui do Grupo Anjo de Luz que são lançados durante o mês com outros temas. Nos siga também nas redes sociais. Nós temos os perfis no Facebook, no Instagram. E fique por dentro, então, de tudo que a gente tem feito aí em prol da ajuda humana, né? Nossa missão. Queria agradecer, então, a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, que é o mentor aqui no nosso grupo Anjo de Luz. Agradecer também ao Dr. Felício, responsável pelo Pet de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Um abraço fraterno. Um abraço, pessoal.